A oração é o laço que une a humanidade ao seu Criador. Desde os primórdios da história bíblica, ela está presente como algo essencial para entender a relação entre Deus e o homem. Na Bíblia, encontramos mais de 650 orações que vão além de pedidos ou louvores. Elas são uma busca profunda por intimidação e respostas divinas. Através das Escrituras, a oração aparece como um ato que ultrapassa palavras, envolvendo o coração, a fé e até as ações. Para os fiéis, ela não é apenas uma tradição religiosa, mas um diálogo constante com o Deus vivo, um caminho de orientação e transformação. Embora quase todas as religiões tenham suas formas de oração, na Bíblia ela ganha um papel único e especial. Não é uma comunicação distante ou impessoal, mas uma conversa com o Deus que escuta, que responde e se importa com cada detalhe da vida de seus filhos. É através da oração que figuras como Abraão, Moisés e os profetas estabeleceram alianças, salvaram povos e compreenderam os propósitos divinos. Cada uma dessas histórias oferece princípios que podem transformar nossa maneira de orar e entender nosso papel. Ao percorrermos a Bíblia, vemos como a oração transforma histórias, muda destinos e aproxima as pessoas do coração de Deus. Desde os diálogos silenciosos em corações aflitos até os clamores públicos de uma nação em perigo, cada exemplo revela algo novo sobre o caráter de Deus e o que ele espera dos seus servos. Neste estudo, vamos mergulhar em cada etapa da história bíblica, observando como a oração surge como elemento essencial para a fé. Desde as conversas íntimas do Jardim do Éden até as visões apocalípticas de João, passando pelos louvores dos salmistas e os clamores dos profetas, em cada livro a oração se apresenta como uma ponte entre o céu e a terra, mostrando que mesmo em tempos de silêncio, Deus escute e age. No livro de Gênesis, encontramos as primeiras expressões de oração e comunicação com Deus, revelando o modelo inicial de uma relação direta entre o Criador e a humanidade. A narrativa de Adão e Eva no Jardim do Éden sugere um diálogo constante e íntimo com Deus. Em Gênesis 3:08, lemos que eles ouviram a voz do Senhor Deus passando no jardim ao entardecer. Esse encontro antes da queda reflete uma comunhão natural e sem barreiras, onde o relacionamento com Deus era pleno. A oração aqui simboliza essa proximidade e o desejo divino de estar com seus filhos. Após a queda, a oração ganha uma nova dimensão, marcada pela distância que o pecado imposto entre Deus e o homem. Gênesis 4:26 conta que, após o nascimento de Enos, filho de Sete, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Esse clamor mostra uma humanidade consciente da necessidade de buscar Deus em meio a um mundo prejudicado, usando a oração como um meio de reconexão e resposta ao caos trazido pelo pecado, buscando conforto e ajuda divina em meio às dificuldades crescentes. Outro momento marcante é a relação de Noé com Deus, um exemplo poderoso de fé e obediência em meio a uma geração corrompida. Em Gênesis 6, vemos que Deus instrui Noé a construir uma arca para salvar a criação do dilúvio. A resposta de Noé, seguindo exatamente o que Deus ordena, mostra que a oração pode ser uma comunicação silenciosa e obediente, onde cada ação reflete respeito e confiança em Deus. No lugar de palavras, Noé ora através da sua obediência, cumprindo a vontade divina sem questionar. Por fim, Gênesis nos apresenta Abraão, cuja vida é marcada por diálogos profundos e transformadores com Deus. A oração de Abraão em Gênesis 18, onde ele intercede pelas cidades de Sodoma e Gomorra, é um exemplo notável de intercessão e compaixão. Abraão ousa negociar com Deus, revelando sua preocupação não apenas com sua família, mas com toda a cidade. Esse episódio destaca o papel da oração como meio de intercessão e também de sinceridade diante de Deus, mostrando que ele se importa com os pedidos sinceros dos seus servos. No livro de Êxodo, a oração surge como o clamor coletivo de um povo sofrido sob opressão. A primeira menção desse clamor está no capítulo 2, quando os filhos de Israel gemem por causa da servidão e clamam, e seu clamor chega a Deus, Êxodo 2:23. Esse momento marca o início de uma interação profunda entre Deus e seu povo, revelando que ele ouve as dores dos oprimidos e envelhece em resposta. A oração aqui transcende palavras, pois o sofrimento do povo é um clamor que chega aos céus, mostrando que Deus está sempre atento a quem busca ajuda. A figura de Moisés traz um novo aspecto para a oração, o diálogo direto e constante com Deus. Quando Deus se revela a Moisés na sarça ardente,
começa uma série de conversas onde Moisés expressa suas dúvidas e medos. Esse diálogo é significativo, pois mostra que Deus acolhe as incertezas de seus servos, oferecendo-lhe segurança e direção. Ao longo da narrativa, a oração de Moisés se caracteriza por sua honestidade diante de Deus, como no momento em que questiona sua capacidade de libertar Israel, Êxodo 3:1, e Deus responde com promessas de sua presença. Outro episódio marcante ocorre durante a travessia do deserto, quando o povo enfrenta dificuldades como fome e sede. Moisés intercede continuamente, e Deus responde com provisão, enviando maná, água da rocha e codorniza. Essas intervenções revelam que uma oração pode resultar em milagres e sustento para o povo de Deus. Moisés atua como mediador, trazendo as necessidades do povo a Deus e aprendendo, a cada resposta divina, que a oração é um canal de provisão e dependência. Em Êxodo, vemos também uma poderosa oração intercessória quando o povo construiu o bezerro de ouro. A ira de Deus é intensa, e ele ameaça destruir a nação, mas Moisés intercede, lembrando-o das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, Êxodo 32:13. Esse episódio destaca o poder da oração intercessória, mostrando que Deus escuta e pode mostrar misericórdia ao ouvir o clamor de seus servos. No livro de Levítico, a oração ganha um papel de purificação e confissão. As instruções sobre ofertas e sacrifícios incluem orações específicas que simbolizam o arrependimento e a busca de restauração da relação com Deus. No dia da expiação, por exemplo, o sumo sacerdote confessa os pecados do povo, colocando suas mãos sobre um bode, simbolizando a transferência das falhas de Israel, Levítico 16:21. Esse ato mostra que a oração também pode ser comunitária, envolvendo toda a nação no momento de aproximação. Deus. Levítico nos ensina que a oração não é apenas um ato pessoal, mas também um compromisso comunitário, onde líderes espirituais intercedem pelo povo, representando suas necessidades diante de Deus. Nesse livro, a oração de gratidão também se manifesta, especialmente nos sacrifícios de paz, onde o povo expressa reconhecimento pelas vitórias e pela proteção divina. Esse tipo de oração nos lembra que, além de pedir e confessar, somos chamados a agradecer e a considerar a fidelidade de Deus. Em Números e Deuteronômio, a oração se entrelaça com a jornada de Israel pelo deserto, onde o povo ora pedindo ajuda e provisão, mas também reclama em descontentamento. Cada murmúrio ensina uma lição sobre a importância de manter uma postura correta diante de Deus. Quando Corá e seu grupo desafiam a autoridade de Moisés, acabam sofrendo julgamento. Números 16. A oração no deserto é um aprendizado constante sobre o poder da fé e da obediência, com exemplos tanto de intercessão quanto de advertência. Na resposta às necessidades do seu povo, Deus prove o que é necessário: água, maná e carne. Moisés, como intercessor, se torna um exemplo de oração mediadora, apresentando a Deus as necessidades do povo e aprendendo, a cada resposta divina, que a oração é um canal de provisão e dependência. Ao longo de toda a Bíblia, vemos que uma oração é mais do que uma simples conversa. Ela transforma vidas, molda destinos e nos conecta profundamente com o Criador. Desde o Jardim do Éden até o Apocalipse de João, a oração é um caminho para conhecer o coração de Deus, para aprender com Ele e para estar mais perto dele. Cada livro, cada personagem e cada história nos revelam uma faceta da oração que ainda nos ensina e inspira. Então, ao nos despedirmos hoje, que possamos levar essa verdade para a nossa vida. A oração é um presente que Deus nos dá para que nunca nos servamos sozinhos. É nossa ponte para Ele, seja em momentos de alegria, tristeza, necessidade ou gratidão. Que cada um de nós continue buscando essa conexão diariamente com Deus, confiando que Ele nos ouve, nos orienta e nos transforma. Obrigado por estar aqui, acompanhando esse estudo sobre a oração na Bíblia. Espero que essas lições ajudem você a se sentir mais próximo de Deus e a entender o poder dessa prática em nossas vidas. Se gostou desse conteúdo, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem, e não se esqueça de se inscrever no canal para mais estudos como esse. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo!